Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar um pouco de uma crise que a Bibi teve hoje, que foi simplesmente assim, cansativo, ter que lidar, mas eu lidei e aí eu gravei o que a gente conversou depois, o que eu expliquei para ela, mas eu queria ressaltar muitas coisas nessa gravação. Eu vou pôr a gravação aqui no final do vídeo. E aí vocês vão ver como eu lidei com aquela questão. Mas isso depois de muito tempo de choro, muito tempo de coisa. Eu encontrei a solução que ela conseguiu me ouvir. Mas o que eu quero ajudar vocês com esse vídeo? Eu não quero simplesmente colocar aqui um vídeo de um momento delicado da minha filha só para mostrar que eu lidei bem com aquilo. Eu não quero isso. O que eu quero é ensinar outras mães, tanto mães de autistas quanto mãe em geral, a lidar com uma crise, um choro, um momento de estresse da criança, né? Que ela tá naquele momento de aprender. Então, a criança, ela não sabe de nada ainda, ela tá se formando. Imagina, a gente consegue aprender milhões de coisas todos os anos, todos os dias, e todo dia a gente aprende uma coisa nova. Então, significa que todos nós estamos aprendendo. E as crianças têm menos tempo de aprendizado ainda do que a gente, né? Vamos colocar, por exemplo, eu tenho 25 anos, a minha filha tem 10 anos. Eu tenho 15 anos a mais que ela, entendeu? Então, eu tenho 15 anos de experiências a mais. Então, e eu ainda assim, preciso de acolhimento e preciso de que alguém esteja ali comigo, né, antes de conseguir tomar alguma atitude quando eu fico nervosa. Por quê? Porque todos os dias a gente tá precisando sempre melhorar e aprender e tudo. Agora, uma criança de 10 anos já não tem essa experiência que eu tenho para lidar com os sentimentos. Imagina uma de 2 anos, de até meses, né? Então, essas crianças ainda não têm maturidade para lidar com os sentimentos, com a raiva, com a frustração. Bom, o que eu quero falar aqui é, hoje, a minha filha perdeu a chave da casa. A gente tem uma chave que abre o portão lá de baixo e ela sobe a escada, portãozinho da nossa casa. E a gente deixa uma cópia da chave com ela para ela chegar, o transporte traz ela na porta e aí ela abre o portão e sobe, né? E o moço vai embora. E a Bibi, ela tem muita dificuldade com mudanças. Isso já eu falei várias vezes aqui. Ela tem muita dificuldade com qualquer coisa que saia da rotina dela. E ficar lá embaixo esperando alguém descer e abrir também é uma coisa que causa ansiedade nela. Ela fica muito nervosa. Ela fica assim, eu não sei como eu explico essa questão, mas a gente evita justamente para ela não ter que passar por esse estresse, né? Na cabecinha dela é bem mais forte do que simplesmente, ela não pode esperar, entendeu? Então, ela não precisa esperar, ela tem a chave dela. Só que aí hoje ela perdeu essa chave. Não sei, ela tinha guardado ali perto da cama dela, na estante, mas não achou. Então, eu falei, vamos procurar. E aí eu deixei ela procurar primeiro. Isso é uma questão de responsabilidade. A gente ajuda a criança a ter responsabilidade. Quando perde uma coisa, ela tem que entender que ela precisa procurar, né? Eu posso ajudar, claro, mas ela precisa procurar direitinho uma parte dela para eu não ir lá e procurar para ela. Porque isso ajuda na autonomia, ajuda a criança a ter a responsabilidade de não perder de novo, porque vai ser difícil de achar. Imagina se você pega e vai lá e procura e acha, que nem nossas mães faziam. Eu falo pela minha mãe, eu não achava nada. Por quê? Porque eu não procurava, né? Eu simplesmente ia lá, olhava e falava assim, não achei. Aí a minha mãe ia brava. Eu vou procurar, e procurava e achava pra mim. Né? Aquela coisa, né? A mãe tem o dom de achar. Mas isso me frustra até hoje, né? Eu não consigo achar as coisas. Eu fico com muito raiva, brava por conta disso. Porque a gente não teve esse aprendizado de procurar suas coisas e encontrar. Porém, ela procurou bastante em todos os lugares. Realmente eu vi ela procurando. E eu também ajudei ela a procurar e a gente não encontrou. Então sumiu mesmo com a chave. E aí ela começou a chorar. Infelizmente. Começou a chorar e desesperou. E aí eu preciso. E eu falei, calma, a gente vai encontrar. E aí a gente foi procurar e tudo. Isso assim, faltando 15 minutos pro horário dela ir. Que ela só procura essa chave no momento de sair. E aí a gente não encontrou. E daí ela se desabou em choro. E assim, ficou tremendo, ficou com falta de ar. Teve realmente uma crise, não foi só um choro. E naquela hora eu simplesmente assim, falei, meu Deus, só faltava 15 minutos pra ela ir sem ter uma crise. Porque assim, a gente que tem crianças que precisam desse cuidado, eu tô um pouco emotiva porque eu vi o vídeo agora há pouco e a gente sabe,
a gente sabe como é difícil, né? E quem tem filhos que tem algum problema, assim, com crise de ansiedade, não só crianças com o espectro autista, mas crianças com TDAH, crianças com ansiedade, crianças que ainda não aprenderam a controlar suas emoções mesmo, que é o que eu falo aqui. Tem esse momento que a gente pensa assim, poxa, só faltava 15 minutos para ela ir bem para a escola. E agora, às vezes assim, ela tem a crise e eu não posso nem mandar para a escola, porque eu não consigo resolver antes dela ir, entendeu? Porque são horas de conversa ali, tipo, alguns minutos você consegue, às vezes uns minutinhos faltando você consegue, que foi o caso de hoje. Eu consegui contornar a situação, expliquei para ela, mas assim, depois dela ter chorado bastante, e parecia que estava muito difícil para ela se controlar, né, aquela situação. E daí eu abracei ela, peguei as duas mãozinhas e nisso eu tava com o celular na mão. Tô um pouco rouca hoje, gente. Tava com o celular na mão esperando o Uber, porque eu ia levar o meu sobrinho na escola depois que ela isse, né. Então eu tava chamando um Uber, foi coisa assim de minutos. E nisso eu coloquei na câmera e falei, eu conversei com ela antes, né, posso gravar? Ela falou, se não mostrar o rosto, pode. Então, hoje eu não mostrei o rosto dela, coloquei a gravação ali pro lado do cordão dela e conversei com ela. Mas o que eu queria era que vocês ouvissem a conversa no final desse vídeo. Eu vou pôr. A questão, assim, na hora foi o que eu tive pra falar pra ela, pra ajudar naquele momento. Mas, assim, foi depois dela já ter chorado, depois de eu ter abraçado ela. A questão do toque, abraço de urso, funciona com a Bibi, isso muito. É uma dica que eu dou pras mães que não conhecem. Às vezes eu esqueço, gente, de falar sobre essas coisas, sobre essas técnicas que eu uso com a Bibi, porque às vezes eu faço, não, as pessoas devem saber. E eu esqueço que muita gente não sabe, assim como eu não sabia. E o abraço de urso funciona muito com a Bibi. Então, ela tá naquela crise, no choro a gente abraça. Isso libera um hormônio no cérebro, né, que ajuda a criança a se acalmar, né, aquele hormônio, eu esqueci o nome do hormônio agora. E assim, ajuda a criança a se controlar. E a Bibi ajuda ela se acalma, para de chorar, pelo menos, para conseguir ouvir. Porque no momento da crise do choro, nada que você falar conscientizando a criança, ela vai entender, porque ela não está querendo aprender naquele momento. Ela está com frustrações, com raivas, que não vão deixar ela aprender. E então ela só vai aprender mesmo a ouvir o que você tem depois que a crise passar, depois que o choro passar, depois que aquele momento de raiva sair dali. E dar espaço para o conforto, para a proteção. E é por isso que a gente não pode, nesse momento, gritar, nesse momento, falar que vai pôr de castigo se não parar de chorar, tentar fazer o lógico, fala, não, tá, tipo, mesmo que você tente argumentar para a criança entender, ela não vai entender nesse momento da raiva, né? Então, presta atenção nisso, não adianta. E aí no vídeo eu converso com ela, falo várias coisas que acalma ela, né? Então eu sugeri primeiro que a gente vá procurar outra hora, que ela pode ir, e então ela me questiona que se, antes do vídeo, quando eu ia começar, eu falei assim, mas eu desço com você, né? E ela falou assim, não, mas e se você esquecer? Tem um momento no vídeo que ela fala que se você esquecer, eu falei, não vou esquecer. Então hoje eu fiz um combinado com ela que eu estaria lá embaixo na hora que ela chegar pra abrir o portão e ela não ficar lá embaixo sozinha. E isso acalmou ela e eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Curte, deixa um joinha e que vai me ajudar bastante. Segue, compartilha. Obrigada, gente. Vai, com muito cuidado, não precisa pegar força. Vamos fazer o seguinte então, tá? Vamos combinar direitinho. A gente não achou a chave, né? Você procurou em tudo? Não achou. Tá bom. Então a gente vai fazer o seguinte. Quando chegar, ou amanhã mesmo a gente procura, tá bom? Amanhã a gente procura, hoje quando você chegar. E aí quando você chegar, eu vou estar na porta esperando lá embaixo pra abrir o portão. Mas se você esquecer? Eu não vou esquecer, tá bom? Prometo que eu vou estar lá na porta pra abrir o portão. Então você não vai ficar na rua, tá? E aí quando você chegar a gente procura. E acontece, filha, tem hora que assim, você vai perder a chave, você vai perder o celular. Se um dia você perder seu celular, não tem problema, você fica calmo, porque a gente compra outro, a gente vai atrás, a gente procura, tá bom? Tudo a gente vai ter um imprevisto na vida da gente, não vai ser certinho como a gente quer, tá? E é isso que funciona, é assim que funciona. A vida da gente, a gente não vai ter controle de tudo. Por mais que você tente e eu tente contornar, às vezes não vai dar. Então não adianta você chorar, não adianta você... Você pode chorar, não tem problema. Pode chorar, ficar nervosa, acontece. Mas isso não vai resolver, tá bom? Porque as coisas não vai ficar sempre assim, certinho.
como a gente sempre tenta, com rotina, com tudo, tá bom? A mamãe tá aqui pra você. Quando as coisas saírem do lugar, quando o trem sair do trilho, a gente coloca de novo ele, tá bom? Eu te amo, filha.